Pronto. Então vamos lá. O curso de cálculo está aqui no AVA e eu coloquei já aqui no trabalho, vocês devem estar vendo na minha tela aí, a aplicação, já tem o capítulo novo, né, de capítulo 4, que a gente teoricamente vai começar hoje, tudo é certo. E o trabalho de cálculo aqui no final eu já coloquei aqui, ó, template LaTeX para o texto do trabalho, tá? Então aí você já vai baixar. Então o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui, fazer como que vocês estivessem fazendo. Já baixou, vou abrir aqui, tá? Já baixou, tá aqui o trabalhinho de cálculo, o zip dele, tá? Você vai, acompanha aí, tá? Você vai abrir o overleaf. Depois eu coloco um comentário, escrevo aqui, usar o overleaf. Uma sugestão é usar o overleaf, tá? Você pode baixar um compilador de LaTeX para Windows, tentar usar o Linux também. O Linux tem compilador nativo de LaTeX, tá? Mas eu uso atualmente o Overleaf, que é online, gratuito e tudo mais. Você vai se cadastrar, que é basicamente colocar seu e-mail e uma senha, e vai aparecer aí o Overleaf. No meu caso, já tem aí os meus projetos, os trabalhos que a gente já tem com alunos aí de longa data, tá? Que eu já uso há bastante tempo aí o Overleaf. Tudo bem? E é muito simples, Novo projeto. Qualquer momento, se alguém tiver dúvida, é só me falar, tá? Eu vou fazer um upload de um projeto que eu já tenho o formato. Então, upload do projeto. Aí ele já pede o zip, tá vendo? Então, eu vou vir aqui, download, vou carregar o zip aqui, soltou, carregou, ele já abre automaticamente aqui o arquivo. E aqui ele está compilando e já compilou, tá? O que é o aqui? O que tem nessa janela? Do lado esquerdo tem os arquivos que estavam dentro do zip, tem algumas figuras, alguns arquivos que eu vou falar mais. O arquivo, ele já abre o arquivo main, que é o que ele procura para construir o texto, e aí ele compila esse arquivo e gera o PDF aqui, tá? Para você ver. Aqui é um preview. E se você der zoom, a qualidade está muito ruim. Para ele ficar com qualidade melhor, você precisa baixar, fazer o download dele aí. Primeiro vamos Bom dia. falar do... Oi? Bom dia. Bom dia. Primeiro vamos falar do LaTeX, do ponto de vista histórico, tá? O que saiu? Da onde saiu o LaTeX? O que é isso aí, esse tal de LaTeX? Tem um cara da computação chamado Donald Knuth. Esse cara aí é o semideus da computação, tá? Ele tem um livro chamado The Art of Programming Computing. É a arte de programar computadores. Como ele era um cara muito bom, pediram para ele escrever um livro sobre compiladores. Ele sumiu do planeta, né? 2 anos depois ele voltou com um livro de 4 volumes de 700 páginas e falou o seguinte: olha, eu ainda não consegui escrever sobre compiladores, que eu estou escrevendo sobre algoritmos ainda. A introdução está com 4 volumes de 700 páginas, né? Então, a introdução, esse livro é a introdução do livro de compiladores dele. Esse livro é famoso na literatura de computação, vale a pena vocês pesquisarem a arte de programar computadores, do Donald Knuth. Esse livro ele tem um mito que na verdade é uma verdade, que é o seguinte: cada pessoa que achar um erro no livro, ele paga, ele te manda um cheque, tá? Se você achar um erro estrutural, um erro de matemática, um erro de computação no livro, ele te manda um cheque. Em geral, achar um erro do Donald Knuth é mais difícil do que você fazer um doutorado, tá? Então, é um livro bem famoso aí. E quando esse cara foi editar o livro dele, né, ele achava que não tinha nenhum editor de texto bom o suficiente para o livro dele. E aí ele criou o LaTeX, que é só para editar o livro dele. E depois compartilhou isso com a sociedade. Daí surgiu o LaTeX, tá? O LaTeX é uma linguagem de programação, basicamente, que ao final dela você compila efetivamente o seu código e ele gera o texto. Basicamente é isso. Então, se a gente pegar os arquivos que estão dentro do zip, aqui tem um arquivo .sty, que é um arquivo de
formatação. Isso aqui tudo é para formatar o texto. Estou passando o código, vocês devem estar vendo aí, tá vendo? São códigos de formatação. Você não vai se preocupar com isso, tá? Aí tem os... chegou a gente, peraí. O pessoal tem que... Eu tenho que atualizar aquele negócio lá. Voltando aqui. Tem o arquivo .bib, que eu já vou falar dele, que é o arquivo de referência bibliográfica, que ele é separado do texto. Um outro STY, que também é formatação, tá? E um BST, que também é formatação, tá? Não vem ao caso. BST. O ponto .bib é de referência e o BST vai formatar a referência do ponto .bib. Não vem ao caso, tá? E tem as figuras. As figuras ficam separadas do texto. Você insere ela depois, tá? Então vamos voltar lá para o texto. Se você vir aqui no PDF, por exemplo, aqui, título, eu dou 2 cliques aqui em cima da palavra título, ele já vai aqui no texto, desculpa, exatamente onde eu vou botar meu título. Então, se eu botar um título qualquer aqui, trabalho de cálculo, né? Coloquei aqui trabalho de cálculo, escrevi, só substituir, peço para recompilar, não precisa ficar recompilando toda hora, peço para recompilar, e aí ele já mostra o PDF com a atualização. Então, observe que você não vai precisar se preocupar com margem, com espaço, com nada. É só vir, colocar texto e equação, tá? Resumo, tudo mais. Aí, por exemplo, aqui tem a equação, as equações, tá? Aqui tem como coloca a equação. Então, aqui a equação... Vou diminuir aqui a linha do PDF, vou diminuir aqui a barra dos arquivos e vou tentar dar um zoom aqui. A equação, para eu colocar uma equação, tem 3 formas diferentes. Ou eu boto cifrão, boto o texto em cifrão, por exemplo, vamos lá. Eu vou escrever aqui alguma coisa. Vou escrever aqui no resumo, no final do resumo aqui, tá? No final, não tem que ser um texto corrido. Vou botar aqui no começo do primeiro parágrafo aqui. Vou colocar aqui, ó, cifrão, e foi melhor. Vou colocar assim, x ao quadrado. E vou recompilar. Recompilei, só que aqui ele já reconheceu, ele bagunçou tudo. Aqui já deu um erro. Peraí, deixa eu voltar. Vou botar aqui no final do primeiro parágrafo. Que ele reconhece que é algo diferente. Se eu quiser colocar aqui no final do primeiro parágrafo, por exemplo, uma equação, eu vou botar assim, ó, cifrão, aí eu coloco aqui x ao quadrado. Vou recompilar. E aí aqui no final vai aparecer, não sei se o zoom tá ruim aqui, se dá para ver, tá? Vou aumentar o zoom aqui um pouquinho. Apareceu aqui, ó, o x ao quadrado aqui, ó, no finalzinho, tá? Então, isso aqui é o que formata a equação. Falar qualquer coisa que chegou gente. Tá? Se eu quiser botar uma equação, o cifrão é para você botar a equação dentro do texto. Toda vez que você quiser colocar uma equação dentro do texto, você coloca entre cifrões, tá? Se você quiser botar uma equação separadinha, assim, sem enumerada, tá? Enumerada e centralizada no texto direitinho, toda hora chega, gente. Você vai escrever assim, ó, begin equation, end equation. E aqui dentro entra a formatação de equação, tá? E aqui tem um comando chamado label. Label é rótulo em inglês, né? Então, barra label, eu crio um rótulo para essa equação. Aí, por exemplo, essa equação é uma equação de Bhaskara. Tá aqui, Bhaskara, tá? Dentro do texto, se eu quiser citar essa equação, falar dessa equação 1, eu venho aqui no final, por exemplo, venho aqui em algum lugar, vou colocar the first page, eu vou colocar aqui barra ref, eu dou a referência, né? E aí, quando eu abro, a referência vai vir entre chaves. Quando eu abro a chave, ele já aparece aqui tudo que tem no texto, que é possível referenciar. Uma delas é Bhaskara. Seleciono Bhaskara, tá
colocado. Opa. E aí eu venho e recompilo. E já aparece aqui a citação, né? 1. Já aparece aqui o número 1. Esse número 1 aqui é essa referência aqui, equação de Bhaskara. Se você, no meio do trabalho, trocar uma equação de lugar, a 1 passou a ser 3, enfim, apagar a equação, você recompila, automaticamente ele refaz toda a numeração sem você se preocupar, tá? Pensa, imagina, fazendo um trabalho grande, um TCC aí, um trabalho que vai aparecer ao longo do texto 40, 50 equações ao longo do texto. Aí você mudou a equação 1. A equação 1 não precisa mais, você tira. Você tem que ler o texto todinho, renumerar tudo de novo e passar o texto renumerando tudo de novo no Word. Aqui é só clicar em recompilar e acabou, tá? Então, talvez para começar dê um trabalhinho, mas para o futuro te garanto com certeza absoluta que vai ser um adianto na sua vida, tá? Fazer TCC, trabalhos maiores. Aqui aparece a equação, por exemplo, tem fração. Vou botar uma fração, né? Tem uma raiz quadrada. Ah, professor, esses comandos, obviamente, eu não conheço. Não tem problema. Hoje em dia as coisas são mais fáceis. Você vem aqui e coloca equação LaTeX online. Caramba. Online. Vai aparecer várias opções. Não vou nem ler, vou clicar na primeira. Então aqui eu já acho que eu já mostrei para vocês, vocês podem montar as equações aqui, tá? E aí já aparece aqui embaixo o que você estava querendo. Você pode fazer download da imagem. Obviamente eu não quero que você coloque imagem, eu quero que você coloque o código, tá? Tem outros. Deixa eu ver clicar em mais alguns aqui, ó. Esse talvez não seja o mais legal. Website Equation, deixa eu ver se esse aqui vai. Aqui tem outro, parece que você tem que fazer um cadastro. Tem algumas sugestões de equações aqui, ó. Fração. Então, esse aqui também funciona. Tem vários, deve ter dezenas disso aí, tá? Você só vai achar um que te agrada e pronto. Mesma coisa, tabela. No lugar de equação, vou colocar tabela. Tabela. Table, tá bom. Clicar aqui numa qualquer e aqui já tem uma tabela. Aqui em cima eu construo a tabela, tá vendo? Por acaso essa aqui é uma tabela, como eu já usei esse editor de tabela, tem uma tabela que eu fiz para um artigo aqui. Então aqui já tem a tabela. Aqui dentro, por exemplo, você consegue colocar sinal de equação, tá? Então uma equação aqui dentro, tem o Tmax aqui, que é uma variável de uma equação, e aqui ele tem o código. Você clica em gerar, ele vai gerar aqui embaixo, né? O código do LaTeX. Inclusive, com as tabulações do LaTeX. Tem aqui, ó, end table, e no começo tem begin table, tá? Eu só quero inserir a tabela lá no texto, copio, né? Venho aqui no overleaf e vou colocar aqui uma tabela, sei lá, no final do primeiro parágrafo. Ctrl V, recompila. E aí apareceu a minha tabela aqui no final do primeiro parágrafo, tá? Vou voltar aqui porque essa tabela não faz parte. Dúvidas? Zero dúvidas. Se eu abrir o overleaf aqui, ó, aparece aqui esse projeto que eu acabei de criar, né? Título 1, porque o projeto ainda está sem título. Eu posso vir aqui depois e renomear. Cadê? Arquivo, deve ter um jeito de renomear aqui. Marco ele aqui, rename. Aí eu vou e coloco trabalho de cálculo aqui. Certo ou não? Bem simples. Arrastou para dentro, cadastro no overleaf, projeto novo, arrasta o zip e só preenche o papel depois. Sem se preocupar com formatação.
referência. Como coloca a referência? Vou deixar vocês pesquisarem isso aí. Aqui tem o arquivo .bib. O arquivo .bib é o arquivo de referência. Então, aqui tem, por exemplo, um livro e uma coleção aqui, parece um collection, alguma coisa nesse sentido. Aí, automaticamente, você pode colocar quantas referências você quiser aqui, nos mais diversos formatos. Artigo, livro, site, tá? Só vai aparecer no final para você aquilo que você citar no texto, tá? Vou procurar aqui no texto, referências. Quer ver? Vou aqui. Observa como é que funciona. Aqui está uma seção só para explicar sobre referências. Você vai escrevendo e aí você quer citar uma referência, você vem aqui, ó, cite e o rótulo da referência. Se eu for aqui no arquivo .bib, a referência tem um rótulo, que é essa aqui, ó, GNU 84. Tá? Então, o GNU 84 é a referência. Se eu quiser citar esse cara aqui, dentro do texto, eu coloco lá, cite GNU 84. No final, eu digo qual o estilo de referência e da onde ele vai pegar. Só isso. E automaticamente ele vai gerar para mim essa seção no final, escrito referências com a formatação correta das referências que eu usei. Você pode ter 300 referências lá. Se você só usou 3, só vai aparecer as 3 que você usou. Tá bom? Beleza. Beleza? É isso. Sem dúvidas? Por enquanto, sim. Vou tirar minha... Eu tenho uma dúvida sobre o trabalho. Tipo, nas orientações dele, dizia que era pra gente usar um template fornecido por você, né? Acabei de fazer isso. Ah, ok. E aí, você vai postar no Ava esse template? Acabei de fazer isso. Ok. Tá. Eu comecei falando, tá aqui no Ava, ó. Template Não, LaTeX. é porque eu cheguei um pouco atrasado. Beleza, eu não vi. Então, template LaTeX para o texto do trabalho. Tá? Depois você dá uma olhada lá na gravação, vai ter direitinho lá como é que vai fazer. É só baixar e carregar. É muito simples, tá? Beleza? Tá. Outra dúvida sobre trabalho. Zero dúvida sobre trabalho? Então vamos continuar. Acho que o João queria perguntar um negócio, não é isso? Isso. Pode falar, João. Professor, é a questão 19 da seção 3.2. Seção 3.2. Isso. Questão 19. Cadê? Que seção é essa, gente? Tem mais difícil achar a seção. Você quer... Clica lá na esquerda, eles têm os tópicos lá. Aqui? Aí embaixo. Boa. Eu esqueço essas coisas. Você Aí. para até para exercícios ainda. Que legal. Uhum. É a 19. Peraí. Deu uma travada aqui, desculpa. 19. Tá, o que é para fazer aqui? Derive. Vamos lá. 19. Claro, a variável aqui é V, né? Sim. Qual foi a dúvida aqui? Então, eu tava tentando fazer a derivada dessa função aí e praticamente o meu resultado não estava batendo de jeito nenhum com gabarito e eu tentei fazer umas 3 vezes. E aí eu falei, quer saber? Eu vou Perguntar. Eu vou perguntar para ver, acompanhar aqui o que eu fiz e ver o que eu errei. Vamos lá. A primeira coisa que eu faria aqui é simplificar. Você simplificou isso? Não. Você transformar isso numa equação com uma cara mais amistosa para derivar. Então, eu vou V ao cubo. Obviamente, 2V raiz de V é V elevado a meio. Certo? Tudo bem ou não? Beleza. Beleza? Então, 2V vezes V elevado a meio.
Essa fração aqui, eu vou dar uma facilitada nela, tá? Eu vou fazer assim, ó, V e V, né? Tudo bem ou não? Tudo bem. Isso aqui não parece não, mas é um V, tá? Vou tentar melhorar o V aqui. Olha que simples. Fazer esse V aqui. Menos 2. Pera aí, vou usar o mesmo V, né? Meio. Pera aí que chegou gente. Eu tenho que dar um jeito de cadastrar. Voltar e cadastrar todo mundo. Tem gente que não consegue. Ok ou não? Ok, beleza. São equivalentes, né? Derivada de y. A derivada do v ao quadrado, 2v, certo? Certo. 2, derivada de meio. Derivada de. Desculpa. V elevado a meio vem para frente. Isso aqui é V elevado a menos meio, né? Meio menos 1. Então, simplifica 2V, faz uma raiz quadrada. V menos 1 sobre raiz de V. Tá resolvido. Ah, eu quero tirar o mínimo múltiplo comum. Então tira o mínimo múltiplo comum sem trauma. Isso aqui vai dar 2V vezes. Esse V também. V raiz de V menos 1. Isso tudo sobre raiz de V. Raiz de V. Cadê a raiz? Ficou claro ou não? É, porque eu tava tentando fazer pelo quociente. Eu não Não, tava pois é. simplificando. Pois é, você tem a ferramenta, mas a ferramenta tem que saber usar. Certo. Beleza. Dá para fazer pelo quociente? Óbvio que dá. Vai dar mais trabalho, vai dar um trabalho desnecessário, tá? Beleza. Beleza? Tranquilo. Né, assim, na verdade, olhei para equação, né, para função, e eu fiquei pensando, cara, tem algum outro jeito de fazer isso? Só que aí, como eu não Não. tinha conseguido enxergar, eu fui Aham. pelo seguro, né? Eu sei a regra do quociente, vou tentar usar ela mesmo. Beleza. Né? Mais alguma outra? Tem a 25 também, da mesma sessão. 25. 25 tem módulo? Isso é um módulo? Não, não. Ah, tá. Porque acho que na hora de renderizar aqui parecia que tinha um módulo. Tá. 25. 25 tá marcado com vermelhinho. Isso significa alguma coisa? Com certeza. Com certeza, né? É. Aqui tem um símbolozinho de gráfico. Significa alguma coisa? Com certeza. Como é que eu descubro isso? Lendo o começo do livro. Uma coisa que os alunos em geral não têm o hábito, que é ler o começo do livro. O autor te fala, te ensina como estudar no livro dele, né? E aí tem essas coisinhas assim. Tem um livro que eu uso de pesquisa operacional que é bem legal, que o autor ele coloca emojis nos exercícios, né? Tem carinha sorrindo, carinha séria, com o olho arregalado, uma bomba e uma caveira. Ele classifica os próprios exercícios. É bem legal. Beleza, então eu tenho X. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso usar uma regra do quociente. Aqui eu não vejo regra do quociente, tá? Aqui não tem regra do quociente. Percebe que não tem regra do quociente? Por, Sim, por que não tem regra do quociente? porque tem uma soma ali atrás. Não por isso. Porque você pode simplificar isso aqui da seguinte maneira: C vezes x elevado a menos 1. Ah, é. Tá? Aham. Então aqui sim eu acho que tem regra. Aqui sim você vai usar uma regra do quociente, né? Então aqui, derivada de f vai ser o de baixo. Não esquece do parênteses, fundamental, tá?
porque tem uma soma aqui. Desculpa, é o de baixo, derivada do de cima, posso fazer direto? Menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Derivada de x é 1, derivada de c vai dessa c vezes x elevado a menos 1 vai ser c, que é uma constante, repete. O menos 1 vem para frente. Menos 1 com menos 1, menos 2. Certo? Certo. Isso tudo sobre x mais c elevado a menos 1 ao quadrado. Ficar com a cara melhor, o que a gente vai colocar? X mais c sobre x, aqui eu estou voltando já essa potência para uma cara de fração, tá? Menos x vezes 1 mais não, né? Menos aqui, porque eu vou ter c vezes menos 1. C vezes menos 1 dá menos c sobre x ao quadrado. Ok ou não? Isso Ok. tudo sobre x mais c sobre x ao quadrado. Certo ou não? Certo. Eu usei aqui a potência menos 1 porque é mais fácil da gente derivar. Eu enxergo melhor a potência durante a derivação. Mas para fazer conta algébrica, eu prefiro a fração no formato visual da potência, tá? Então é coisa nossa aí. Cada um vai pegar o seu estilo aí depois fazendo o exercício. Então, arrumando melhor isso aqui, olha que legal. Eu estou vislumbrando aqui que vai ter uma coisa interessante, tá? C, 1 mais C sobre X, menos X vezes 1, X, menos X vezes isso aqui, vezes C sobre X ao quadrado, vai simplificar esse quadrado aqui. Com o X vai ficar mais C sobre X. Tudo bem ou não? Tudo bem. Beleza. Corto sobre aqui x mais c taranã, ao quadrado. Isso aqui soma, vai dar 2c sobre x sobre... Então, daqui em diante, é continha. Você pode, se você quiser, tirar o mínimo múltiplo comum, fazer alguma coisa do tipo assim, ó. Quer ver? Continuar aqui mais um pouquinho, tá? Mas não é o... Para mim ali, o ideal é que tenha uma fração só também, né? Não tá legal não aquilo ali. Isso aqui vai dar... Tirando o mínimo múltiplo comum ali embaixo, vai dar x ao quadrado mais c sobre x, isso tudo ao quadrado. Somei essa fração aqui embaixo, tá? Essa aqui. Somei essa fração. E aí, esse quadrado aqui, pela distributividade da potência, vai elevar a potência em cima e embaixo. Então, isso pode ficar como 2cx. Vou fazer direto. Considerando a distributividade de potência e fração de fração, eu vou ter vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado mais c ao quadrado. Simplifica. E aí eu finalizo com 2cx sobre x ao quadrado mais c ao quadrado, tá? Suficiente aí. Ficou claro? Ficou, pessoal. Tranquilo. Beleza. Mais algum outro? Não, agora não tem Alguém mais quer não. pedir mais alguma coisa?
Nada. Olha, quando minha experiência diz que quando o pessoal não tem dúvida em cálculo é porque tem um troço muito errado acontecendo. Tá? O normal não é isso. O certo não é isso, tá? O certo é ter dúvida. Professor, tem um aqui de regra da cadeia que eu tô vendo agora. Pode. Que eu tinha Ah, não. anotado Então você aqui. tá vendo agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos Não, combinar. não, que eu tinha anotado aqui. Ah, tá. Sei que Que você eu vi está que eu vendo agora o anotei. exercício. Não, não, Aí não. não é nem dúvida, né? É. Não, não. É a questão 17, é isso daqui, do sessão 3.4. 3.4. Isso. Tá. Na verdade, aqui tem uma regra do produto e uma regra da cadeia, né? Ah, então é regra do produto também. Tá. Né? A potência não tem raiz, senão a gente fatorava ela. Ó, desculpa, a potência não, né? O função quadrática ali não tem raiz. O tem raiz. 2 menos 1. Não, acho que não. Tá. A ideia aqui é exercitar a propriedade, não tem muito o que fazer, né? Então, regra do produto aqui, né? E aqui tem a regra da cadeia. Regra da cadeia, regra da cadeia. Tá? Regra do produto. Repete o primeiro, vezes a derivada do segundo. Essa derivada do segundo, vou dar nomes aqui para facilitar. Derivada do segundo, derivada de B. Derivada de B tem uma função dentro da outra, né? Eu tenho uma função do segundo grau, isso tudo elevado à quinta. Então eu considero essa potência A5 aqui como uma função, isso aqui como outra dentro. Então, derivo de fora. Derivada da potência quinta vai ser 5. Considero como se aqui fosse uma variável, tá? Repete. Elevado à quarta. Isso aqui é um 2. Vezes a derivada do que está dentro. 2x mais 1. Tá? Mais, não vai caber, vou continuar embaixo. Mais derivada, repete a primeira, deriva a segunda. Agora repete a segunda, mais 1, repete a segunda e deriva a primeira. Derivada que agora a função de fora é esse a quarta aqui. Então, derivada da potência 4 vai ser 4, 2x menos 3, a terceira, vezes a derivada que está dentro, 2. Tudo bem ou não? Tudo bem. Dúvidas? Acabou. Você pode simplificar isso colocando em evidência, por exemplo, Você pode colocar isso aqui em evidência, ó. Isso, que é 2x menos 3, a terceira, vai sobrar um fator aqui e colocar isso em evidência. Não, esse 5 não. Isso aqui em evidência. E vai sobrar um fator aqui desse aqui. Entendeu o que eu falei? Tá, então, calma. Vamos. Você repetiu a primeira aqui, tipo, na linearidade aqui da função, aqui, derivando ela. Você Uhum. repetiu então a primeira equação aqui. Isso. Né? Beleza. Aplicou então aqui a regra do produto aqui. Isso. Então você tem a derivada do cara mais de fora da segunda equação. Pera aí, vamos com calma aqui. Vamos. O pessoal não fala, mas eu sinto que a galera tá com dúvida. Vamos com calma aqui. Vamos quebrar isso aqui, isso aqui. Tá? Vou chamar de A e B. Regra do produto. A vezes derivada de B mais B vezes derivada de A. Ok ou não? Ok, professor. Beleza. Então, A
rascunho. A é 2x menos 3 a quarta. Quem é derivada de A? A derivada de A, isso aqui é uma regra da cadeia, né? Com uma função dentro da outra. Eu tenho a função 2x menos 3 elevado à potência quarta. Então, eu derivo a função de fora como se isso aqui fosse uma variável. Então, eu tenho 4 vezes 2x à terceira, 2x menos 3 elevado à terceira, né? Derivei essa potência quarta como se o que está aqui dentro fosse uma variável, vezes a derivada dessa função do primeiro grau. Derivada de 2x é 2, derivada de menos 3 é 0. Está feito aqui. Tudo bem? Tudo bem. B, x ao quadrado mais x mais 1 à quinta. Professor, o Renzo que perguntou por que elevado a 3 ali na... Potência, né? Derivada da potência. O 4 vem para frente, subtrai o 1 aqui, dá 3. Tudo bem, Renzo? Dá um ok, gente, senão não me localizo. Ele falou aqui. Mesma coisa aqui. Então, mesma coisa aqui. Derivada do B. Então, tem derivada do B, deriva essa potência, regra da cadeia, 5 vezes x ao quadrado mais x mais 1 elevado a quem? 4. 5 menos 1, né? Regra de derivação. Vezes a derivada do que está dentro dessa função aqui, agora. Derivada do de dentro. Derivada do de dentro é 2x. 2x é a derivada do x ao quadrado. Derivada do x é 1. Mais 1. Derivada de 1 é 0. Acabou. Tá? Agora acabou. Agora é só você copiar. Né? Tá aqui. Você pega isso aqui e monta isso aqui. Ficou mais claro agora? Ficou. Pessoal aí, ficou claro essa regra da cadeia aí? Ficou assim. Tem que exercitar, tá? Tem que fazer, porque senão fica difícil aí. O pessoal tem tentado encontrar atalhos na educação aí nesse período de pandemia e isso aí vai bater na porta de vocês a qualquer momento, pode ter certeza. Eu tenho uma história engraçada aqui, essas coisas, as ironias da vida, né? Eu fiz graduação, uma das disciplinas da graduação é cálculo numérico. Cálculo numérico é derivada integral, só que usando métodos numéricos. É basicamente programação. Tá? É basicamente programação. A gente usava o MATLAB, que é uma linguagem interpretada e tal. E eu não era muito fã de programação, não, bem da verdade, durante a graduação. E aí, por acaso, eu fui fazer mestrado em computação. E aí, essa disciplina chamada cálculo numérico, passei, não fiz prova final, né? Fiquei com a nota boa, mas é aquela matéria que você não estuda para aprender, você estuda para fazer prova, diferente. Decorava lá, como era método, você decorava o método, tinha uma certa facilidade para decorar, decorei o método na véspera da prova e fiz a provinha, notinha para não fazer prova final, acima de 7, para não fazer prova final na UFS, tá? E aí, mas daquilo ali, nunca mais eu olhei, não me interessei e toquei a vida. Quando eu fui fazer mestrado, eu era bolsista, existe uma bolsa da CAPES que você é obrigado a fazer um negócio chamado estágio docência. Você tem que dar aula durante o mestrado, numa matéria da universidade. E a matéria que caiu no meu colo para eu dar aula, adivinha qual foi? A que eu menos gostava da graduação, chamada cálculo numérico. Então, assim, essas coisas, elas batem na porta depois, tá? Então... e a melhor maneira de você aprender é dar aula, tá? E aí não tem para onde correr. Vamos lá, vamos continuar então. Alguém tem mais perguntar mais alguma coisa? Aqui acabou, professor. Beleza, então. Vou encerrar essa. Isso aqui eu não vou nem comer um exercício. Eu vou nem salvar, não.
tá? Eu tinha um exercício, será que dá tempo? Tá, claro que dá, pode falar. É sobre a regra de quociente na seção 3.2. É o exercício. Pera, deixa eu ver aqui no meu caderno. Ah, é o 11. 11. Aqui tem. Não, aqui é a regra do produto. É esse mesmo que eu tô vendo aqui? Ah, é, sim, esse mesmo. Então, aqui é a regra do produto. Mas é a mesma coisa. Vamos lá. Primeiro, como eu disse para vocês, eu prefiro aqui, como a colega falou, aqui dá uma sensação assim, ó, vamos lá, tá, divisão, regra do quociente, divisão, regra do quociente. Mas aqui na frente, a regra do quociente, ela é usada quando você tem uma divisão de duas funções. Aí você usa a regra do quociente, tá? Nesse caso, eu tenho uma fração, só que é constante. Eu prefiro escrever isso como potência, que é mais visual, tá? Para derivar. Então, usando regra de potência, 1 sobre y quadrado, isso aqui é y elevado a menos 2, né? Propriedade de potência. Menos 3 vezes y a menos 4 vezes y mais 5 y elevado ao cubo, tá? Então, derivada de fão aqui eu tenho a mesma coisa, A e B, propriedade de produto vai ser A vezes B mais B derivada de A, tá? A derivada de B, B derivada de A, tá? Então, vamos lá. Repete. A, y elevado a menos 2, menos 3, y elevado a menos 4, vezes derivada de B. Derivada de B é derivada do y, 1, mais derivada do 5y ao cubo, o 3 vem para frente, multiplicando, então isso aqui fica 15, fazer direto, tá? Vezes y, 3 subtrai 1 da derivada, 2. Vou continuar, se alguém tiver dúvida, me fala. Mais, agora repete o B, y, 5y ao cubo, vezes a derivada do primeiro, derivada do A. Derivada do A, 2 vem para frente multiplicando, então aqui vai ficar menos 2 vezes y, menos 2 com menos 1 da derivada, menos 3. Continua a derivada. Menos 4 vem para frente multiplicando. Menos com menos mais. 3 vezes 4, 12. Mais 12. Y. O menos 4 com menos 1 da derivada, menos 5. Tudo bem, senhorita? Sim, eu acho que não consegui chegar na resposta, porque eu estava tentando fazer por quociente. Ah, tá. Provavelmente. Mas agora eu entendi melhor. Obrigada. Lembrando que é possível que vocês, por quociente, dá para fazer? Dá para fazer, a função funciona, óbvio. Mas tem que lembrar que quando você vai derivar esse 1 aqui, a derivada de 1 é 0, a derivada de 3 é 0. Vai dar mais trabalho para você usar a regra do quociente do que você transformar isso aqui em potência, igual eu fiz aqui. Mas uma coisa que eu queria ressaltar é que vocês têm várias formas de apresentar a mesma função, né? Então, pode ser que você tenha até feito certo, só não estava com a mesma apresentação que está no livro, na resposta do livro, tá? Essa é a ideia. Beleza? Por que não está apagando? Apagar isso aqui, apagar meu quadrinho. E vamos então. Se alguém quer perguntar mais algum? Nada? Então vamos lá.
Vou voltar aqui e a gente começa aí o capítulo 4, tá? Capítulo 4. Vamos fazer o seguinte, 9h50, vamos fazer uma parada menorzinha, vamos fazer uma parada de 5 minutinhos só para um pipi, e aí a gente quebra essa aula, que até para quebrar o vídeo, fica como primeira parte trabalho e exercício, segunda parte a gente entra no conteúdo propriamente dito. Tá joia? 5 minutinhos aqui a gente já volta, só pegar um café, tá bom? Beleza. Vou interromper aqui a gravação.